Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Esta é a nossa segunda aula de Educação, Etnia e Identidade Cultural. Portanto, nesta aula de hoje, nós iremos trabalhar alguns aspectos a respeito da compreensão dos significados que alguns chamam de conceitos sobre cultura. Então, vamos lá. Para não perdermos tempo, vamos trabalhar definições de cultura. Então, na definição de cultura, nós temos que entender e, a princípio, até instigando a vocês, começar a pensar o que é cultura. Você já parou para pensar, para discutir, para refletir o que é cultura? Vão pensando aí. Então, existe pessoa sem cultura? Como nós vamos refletir sobre essa questão, sobre essas interrogações? E agora, você pode, onde você estiver, olhar ao seu redor e verificar o que existe ao seu redor que é algo cultural ou que seja algo que é natural desse espaço, que não teve a interferência, digamos, uma interferência cultural. Feito isso, podemos prosseguir para ir compreendendo. Quando nós falamos sobre cultura, temos que compreender que a cultura ela existe, uma matriz cultural. Além dessa matriz cultural, existem os valores culturais e temos também o ambiente material. A matriz cultural diz respeito ao espaço físico, ao espaço social, às relações sociais, ao modo de vida da sociedade. Isso é a matriz cultural. E quando nós temos dessa matriz os valores culturais que são desenvolvidos dentro dessa matriz e nesses espaços. E aí, para isso acontecer, isso ocorre dentro deste ambiente material. Esse ambiente material é onde as coisas podem ser palpáveis, podem ser percebidas, podem ser tocadas, podem ser atingidas, podem ser modificadas. Então, isso diz respeito à matriz cultural. E agora, precisamos entender que a cultura inclui os objetos materiais. Nós temos aí os objetos materiais que fazem parte da cultura, que são inclusos na cultura, os valores sociais, os valores políticos, os valores psicológicos, os valores religiosos, então estão inclusos na cultura. Na cultura também, ou a cultura inclui também as instituições sociais. Quando nós falamos de instituições sociais, nós estamos falando dessas instituições que elas têm lá um CNPJ, que enquanto cidadãos, temos o nosso CPF, as empresas ou as instituições têm o CNPJ para identificar. E nessas instituições ocorre também a prática cultural, e cada instituição em si lança mão de um arcabouço cultural no exercício das funções que são estabelecidas dentro dessas instituições. Existem também as questões dos valores simbólicos, existem os símbolos. Quando nós vemos, por exemplo, uma cruz, o que nós pensamos? Nós já pensamos no sacrifício de Cristo, na crucificação. Isso é bem próprio do cristianismo. Então, existem os símbolos que, ao vermos, já identificamos ou já nos remete a uma prática cultural ou a uma prática religiosa, que também é cultura, né? Se nós estamos falando ou passamos na rua, encontramos uma mulher, digamos, com a burca, o seu rosto todo tampado e o vestidão até o calcanhar, logo a gente já identifica ali, aquela veste é um valor, é um símbolo cultural ligado aos muçulmanos, né? Então a gente tem essas compreensões. Ainda a cultura, agora já vamos para as definições. Como John Locke e David Hume, eles identificam a cultura ou conceituam a cultura. Eles dizem que cultura é todo conhecimento que decorre da experiência, ou seja, tudo aquilo que vai ocorrendo a partir da experiência do ser humano, isso vai se tornando cultura. Todas as experiências, sejam essas experiências saudáveis, agradáveis ou não agradáveis, mas eles as classificam como sendo cultura.
Quando nós temos aqui em Voltaire e Kant, o que eles dizem? Eles vão dizer que a cultura é o processo de aperfeiçoamento moral e racional da sociedade. Então, eles vão definir a cultura como sendo este processo moral, que inclui a moral social, que isso vocês devem ver na disciplina de ética e educação, vocês verão esses conceitos mais apropriados, e também eles chamam aqui que dentro do espaço cultural, para Voltaire e para Kant, eles trazem a questão racional como sendo algo inerente que vai sendo aperfeiçoada no contexto da sociedade, e isso ocorre por meio da cultura. Seguindo, o que Rousseau vai definir aí como cultura? Vejam que, para Rousseau, cultura era definida como a bondade natural, ele definia a cultura como a interioridade espiritual, ele definia a cultura também como a solidariedade e a espontaneidade. Dentro desse contexto, nós já verificamos que para Rousseau a cultura é muito mais ampla do que o contexto que Voltaire e Kant trouxeram para a cultura. E vejam que ele, quando fala da interioridade, ele fala das questões endógenas do ser humano e depois remete ao espiritual. Quando se fala do espiritual, já nos joga a uma dimensão do sobrenatural, né? E aí vem algo aqui interessante, que é a solidariedade, que ele fala que essa solidariedade e a espontaneidade, tudo isso, a bondade natural, interioridade espiritual, solidariedade e espontaneidade, fazem parte da cultura, e isso tem que ser de forma espontânea. Então, tudo aquilo que ele não vai conceber isso aqui, a questão da cultura, como algo obrigatório. É claro que veremos adiante, na nossa aula, que nós temos os aspectos da cultura que são decretados, né? Veja aqui Edward Taylor. O que Taylor coloca como sendo cultura? Taylor, ele já diz que cultura é todo completo que inclui conhecimentos, que inclui crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo ser humano como membro de uma sociedade. Então, eu gosto muito dessa definição de Taylor sobre a cultura, porque ele vai colocar que cultura é tudo aquilo que faz parte da vida do indivíduo, mas que não veio com ele ao nascer. Então, tudo aquilo que é aprendido, ele vai denominar como sendo cultura. Nós temos aqui a cultura e a norma, né? Quando nós observamos sobre cultura e norma, temos as normas que são normas decretadas. O que são normas decretadas? São as normas que fazem parte do arcabouço das leis, que são prescritos em leis pelas autoridades competentes. E temos as normas advindas dos costumes, ou seja, os costumes que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso cotidiano, isso vai ser colocado como normas advindas dos costumes. Por exemplo, as festividades de reis, tem aquela liturgia, tem que ter o careta. Aí sair para uma folia de reis sem a presença do careta, já não faz sentido a folia de reis. Então é uma norma advinda dos costumes. Tá certo? Nós vamos parando aqui nesse vídeo e vamos dar continuidade logo no nosso segundo vídeo sobre a compreensão de cultura.